Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal Manual do Empreendedor. Hoje eu vou estar trazendo duas histórias para vocês, duas histórias bem resumidas, bem rápidas, e vou estar explicando algumas coisas, que eu aprendi aí nessa vida. Então, primeiramente, tinha dois empresários. Teve um empresário que cresceu de forma honesta, Ele conquistou as coisas dele, ele evoluiu, aí ele cresceu, de forma honesta, evoluiu, juntou o seu capital. E aí teve uma outra pessoa que ele cresceu de forma desonesta, ele cresceu de forma desonesta, ele não cresceu das próprias forças, da própria competência, e ele ficou de olho nos bens que era do outro, E tem coisas, deixa eu explicar para vocês, tem coisas que elas são legais, mas elas não são morais. Então, assim, é legal, por exemplo, eu chegar e falar para minha mãe: mãe, eu quero aquilo que é do meu irmão. Eu quero aquilo que é do meu irmão. E a minha mãe pegar, pedir para ele dar para ela e ela repassar para mim. Isso é legal perante a lei, se ele aceitar. Mas, moralmente falando, para Deus, moralmente falando, isso é errado. Então o cara fez mais ou menos isso. Ele se apossou legalmente daquilo que não era dele, mas moralmente era errado. De uma forma moral assim, E aí, o que aconteceu, A pessoa que foi lesada, o cara que foi lesado, ele disse a seguinte frase, ele falou: olha, Deus é justo, eu vou deixar na mão de Deus, Deus vai fazer justiça. E eu vou falar para vocês, gente, a gente viu isso acontecer. Hoje aquele cara, ele possui muitos bens, ele possui vastos recursos, é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Só que as coisas que ele mais temia na vida dele aconteceram. As coisas que ele mais se preparou para evitar, as coisas que ele mais temia, foram as coisas que aconteceram. E aí, para você ver que muitas vezes não cabe a nós, não cabe a gente fazer justiça, tudo aquilo que a gente tem que deixar na mão de Deus. A Bíblia fala a seguinte frase: que ninguém vos engane, pois de tudo que o homem semear, disto também ceifará. Então o mundo é uma plantação. A segunda história, o rei Davi. Se você pegar a Bíblia, ele é a história do rei Davi, que foi um dos reis de Israel. Então Deus escolheu ele foi escolhido por Deus, ele tinha mais ou menos 8 irmãos ali na família, e ele era rejeitado pela família, ele era o mais excluído, ele era pastor de ovelhas, então ele não era o primogênito, ele era o mais feio, o mais baixinho, e ele era o rejeitado da família, Deus escolheu ele. Aí lá, quando ele cuidava das ovelhas, ele treinou com um negócio de atirar pedra. Um dia que o leão veio lá atacar as ovelhas, ele perseguiu, matou o leão, ele foi excelente naquilo que ele fazia, ele se aperfeiçoou dentro daquilo que ele fazia. Aí quando Israel entrou em guerra contra os filisteus, estava lá um gigante já humilhando 40 dias o exército de Israel. Aí ele falou para o rei: olha, meu rei, eu vou lá para a guerra. Aí o rei falou: tá, mas você não tem uma postura de soldado, você não tem força, você não tem um treinamento, você vai contra um cara que treinou a vida toda. Aí ele disse: olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão, eu persegui aquele leão e matei aquele leão, cortei-lhe a garganta, e eu vou lá, eu vou vencer aquele gigante. E aí aquele treinamento com a pedrinha que ele fazia lá, que ele ficou treinando e tal, que ele se aperfeiçoou, ele usou para derrubar o gigante. Então assim, gente, muitas vezes você, como colaborador de empresa, você não vai ter o devido reconhecimento onde você está. Mas isso significa que você tem que continuar se empenhando, porque lá na frente Deus vai usar aquelas capacidades que você possui. Deus vai utilizar aquelas capacidades para você beneficiar os outros, para você não só beneficiar a si mesmo, mas para você beneficiar os outros. E Deus trabalha dessa forma. Se Deus é contigo, se você é abençoado, se você é ungido por Deus, Deus vai usar as características que você possui para que você chegue ao sucesso. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa que não tem reconhecimento,
ela tem que continuar se empenhando, ela tem que continuar batalhando, porque nem sempre o fracasso, ele vai te levar ao fracasso. Às vezes o fracasso aqui vai te levar no sucesso aqui. A história de vários empreendedores foi assim. Eles quebraram, eles recomeçaram de novo, e por causa desse fracasso eles chegaram a algum lugar. Então é dessa forma que funciona. Mas depende da gente sempre ser honesto, sempre fazer as coisas certas, ser bom, fazer o bem e entender que às vezes é necessário você perder para que lá na frente você vá ganhar. Que tudo tem um propósito, tudo nessa vida tem um propósito. Às vezes aquele conhecimento que você adquiriu, que você achou que seria inútil, lá na frente você vai estar utilizando. Então tem esse propósito, gente. Então daquela primeira história, o que eu queria passar para vocês? Isso aconteceu de verdade, tá? Não vou citar nomes nem nada para moralmente prejudicar alguém, né? Nem legalmente nem moralmente quero prejudicar ninguém, mas essa história aconteceu, eu presenciei, né? Eu presenciei isso eu vi acontecer. Então assim, tudo que se consegue de forma injusta, tudo que se faz de forma injusta, se conseguiu, o mal vai lá e toma de você, muitas vezes da tua família, né? Talvez não financeiramente, mas às vezes na tua família, em coisas que aquelas coisas que você tem medo, sabe, de que pode acontecer, coisas que você tem muito medo que aconteça para você, é isso que vai acontecer, né? Não é uma questão não cabe a gente julgar, a gente amaldiçoar da nossa parte, cabe a gente perdoar e deixar na mão de Deus, que Deus vai fazer essa justiça. Porque se o mundo é uma plantação e as pessoas vão plantar o mal, elas vão colher também dessa maldade. Assim como se você planta o bem, você também vai colher o bem. É como uma plantação, gente. E a segunda história é isso. Que mesmo o Davi, pela sua família, ele foi rejeitado ali. Ele era o excluído da família. Mas ele era ungido por Deus. E Deus colocou ele onde Deus queria, porque ele foi fiel a Deus. E ele se aperfeiçoou no pouco. Ele se aperfeiçoou no pouco nas capacidades que ele tinha, mas foram essas capacidades que um exército inteiro não teve coragem que não conseguiu derrotar aquele gigante, mas com aquelas capacidades que ele tinha, ele derrotou. Então esse é um conselho que eu deixo para muitas pessoas, né? Se aperfeiçoe, se você tem a oportunidade de se aperfeiçoar, e aperfeiçoe cada dia mais todas as suas capacidades, né? Para quando você ter a oportunidade de se tornar que você tiver que derrotar um gigante, talvez o que para o outro vai ser algo muito difícil, para você vai ser fácil, porque você já domina aquela técnica, você já domina aquela arte, né? Então fica esse conselho. E entender que muitas vezes você vai precisar perder pessoas, você vai precisar perder amigos, você vai precisar perder um emprego para que você tenha a oportunidade de evoluir. Porque tudo isso faz um propósito. E se tratando de empresário, muitas vezes é necessário você quebrar a empresa, sim, tá? É necessário você quebrar uma, duas empresas para depois você aprender ali, você transcender, aprender como funciona a coisa, se adequar e aí você conseguir seguir em frente, né? Evoluir. Então eu queria deixar isso aí para vocês. Essa é uma experiência de vida pessoal, tá? Eu vi essas coisas acontecer. Essa é a história do rei Davi, é uma história da Bíblia que tem muito a ensinar pra gente também. E essas dicas aí para ninguém esmorecer, para ninguém desanimar, né? Porque tudo que você tem que fazer, tudo que a gente precisa fazer é o bem, fazer o bem e seguir em frente, porque toda plantação tem uma colheita, assim como quem planta o bem colhe o bem, quem planta o mal colhe o mal. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que assistiu de coração, tá? Eu agradeço a vocês, família Manual do Empreendedor. Um abração aí para todo mundo e bola pra frente, gente, bora aí, vamos pra luta aqui. Tem muita bomba ainda pela frente, mas que vai levar a gente muito mais longe. Eu agradeço a todo mundo que assistiu e um forte abraço.